Olá, tudo bem? Como está vai? Hoje vou-vos levar à sede da Associação dos Maquenses, mais conhecida por ADM. Fui convidado para assistir a um workshop dedicado à culinária maquense. Sim, quem resiste aos sabores desta nossa saborosa gastronomia, recentemente integrada na lista de Património Cultural e Material da China e Macau designada como Cidade Criativa da Unesco da Gastronomia. Para quem desconhece a ADM, faz neste ano 25 anos desde a sua criação em 1996. Uma das grandes razões da sua criação é a contínua defesa da identidade e de identificar a presença da comunidade maquense. Assim, foram registados alguns testemunhos dos fundadores e quisemos saber o que levaram à sua criação. Igualmente, conversámos com o atual presidente da direção e fomos conhecer melhor o trabalho da ADM. A ADM não é de apenas 96, é bem muito antes, já desde 1991. Eu lembro muito bem disto porque eu também fiz parte de uma primeira tentativa da formação de uma associação que mais tarde se chamaria da Associação dos Maquenses. É porque, na realidade, quando formamos a associação oficialmente, publicado no Boletim Oficial, e um anúncio público em 96, o qual agora faz 25 anos, foi a segunda tentativa. E logo no início, nos anos 92, em princípio 92, eu até lembro que foi muito provável, não posso confirmar isso ao certo, até que foi o JJ que lançou este desafio. Na altura era eu e o Luís Pedro, entretanto conseguimos também mobilizar e sensibilizar o Mário Évora para se juntar à frente, e quando já éramos, portanto, mais de 20, tivemos o nosso primeiro encontro, em que o pontapé de saída foi feito no restaurante Faciolau. Foi o Luís Pedruco, na minha perspectiva, o principal dinamizador da formação da associação, era o mais ativo, mas foi ele e o Jota que, portanto, os dois que se juntaram e que cozinharam um bocado a ideia e depois tiveram a gentileza de me convidar a mim. Com o intuito de organizarmos um grupo jovem, éramos jovens naquela altura, 40 anos ou ao redor daquela idade, mas com uma dinâmica nova, apesar de termos já associações já estabelecidas, mas são associações centenárias. Portanto, entendemos que era momento para mobilizarmos a comunidade maquense para que pudesse haver uma participação mais ativa e dinâmica. Havia instituições, várias delas, que de forma diferente desenvolviam aspectos culturais e outros que mantinham a comunidade ativa. Mas naquela altura começámos a perspectivar o problema da transição de Macau em 99. E, portanto, por motivos que são óbvios, previmos que a identidade da comunidade ia sofrer uma diferença no envolvimento que teria tido até então. O nosso mestre karateca, o José Shem, então fazia parte também deste grupo inicial. Ele proporcionou um restaurante que estava a cargo dele, perto do Mercado Vermelho e no Canidrome, que era chamado o restaurante Sanyek. E dali começamos as nossas reuniões regulares, uma ou duas vezes por semana, tudo pago pelo mestre. Tivemos, portanto, muito orgulho em sermos, portanto, convidados para, portanto, discutirmos a lei básica, que foi portanto, uma iniciativa do Sr. Lou Peng, na altura, que nos convidou a participar. Pronto, e depois dessa participação, entendemos isso como um marco histórico nesse movimento. Era a altura de, portanto, fazermos qualquer coisa mais, e foi aí que, portanto, entendemos criar a Associação dos Maquenses. A associação foi formada naquele tal dia oficialmente, e no dia seguinte lançamos esta notícia aos jornais e estávamos a caminho para Hong Kong para encontrar com o Salles, o decano da comunidade portuguesa em Hong Kong e uma figura de referência. E organizamos
uma reunião com ele no Clube Lusitano, o qual nós três, assim como o meu primo, o Filipe Moraes, que proporcionou esta reunião e também é um dos sócios iniciais da associação e patrocinou também várias atividades, proporcionou esta reunião e nós fomos até Hong Kong, mas antes de partir, liguei pessoalmente ao Dr. Jorge Rangel, que era secretário adjunto da data, para dizer que já tínhamos a associação formada para que ele tenha conhecimento antes de sair nos jornais. As autoridades chinesas que tinham cá os seus representantes e estavam a fazer um processo de audição à comunidade, portanto, reunindo informações para criar estruturas, inclusivamente legais, como a lei básica, e houve vários aspectos em que foram discutidos, em que nós tivemos a oportunidade de tomar parte, a par de outras organizações aqui de Macau. Durante este período, as várias reuniões e a sede era no meu escritório. O meu escritório servia-se como um ponto de referência, não só para reuniões, mas como para a organização de qualquer evento e funcionava dentro do meu escritório, nos primeiros 3 anos e tal. E nesse período, tenho que dizer que devia ter sido o período mais difícil. Não foi fácil e como qualquer associação, precisamos de facto de receitas para poder, portanto, fazer vingar alguma coisa e alguma iniciativa, porque sem patrocínio é sempre complicado fazermos alguma coisa, né? E, portanto, sem dúvida que a sede era o ponto-chave para fazermos mais qualquer coisa. De facto, houve uma certa luta até conseguimos que nos disponibilizassem aquele espaço em cima do McDonald's, na Rua do Campo. Pronto, e ficámos satisfeitos com a sede. A data da inauguração da sede já foi em dezembro de 1999. Tendo em conta que a associação foi formada em 1996, já são mais que 3 anos. A direção da ADM, como diz e bem, portanto, criou, portanto, uma cantina, podemos chamar até uma cantina social. E porquê é que tivemos essa iniciativa? Por um lado, porque havia, de facto, muitos maquenses já com alguma idade que não tinham, portanto, capacidade para preparar as suas refeições. Usámos, portanto, esse espaço como uma cantina social para os nossos sócios, principalmente os mais carenciados, para poder, e servir lá, portanto, as refeições que eles precisavam, não é? E essa também é uma maneira da gente angariar algumas receitas para a associação, onde, portanto, as pessoas se juntavam também em bom convívio e confraternização. Portanto, era um espaço, portanto, bastante adequado para discutirmos ideias, sentimentos que se viam no dia a dia, e outros até aproveitavam para uma boa machocada na sede, né? Portanto, a gente teve uma preocupação muito grande, que foi dispensar, portanto, o pagamento de cotas aos mais idosos ou aos mais carenciados. Também revitalizámos os famosos parties dos anos 60, 70, convidando grupos musicais, servindo chá gordo, tínhamos uma pista de dança. Isso serviu, portanto, para animar as noites e, principalmente, animar a malta que revivia com saudade esses tempos memoráveis da sua juventude. E entre nós, fomos falando individualmente com os nossos grupos, familiares, amigos e tudo, e dali muito rapidamente conseguimos obter muitos sócios. E da comunidade maquense começamos a espalhar pela comunidade chinesa, assim como as comunidades de outros, assim como em Timor, cabo-verdianos, todas essas comunidades de Macau, que tinham uma proximidade à comunidade maquense. Paralelamente a isso, tivemos a oportunidade de desenvolver várias ações de caráter solidário, visitar lares de idosos e também de promover e participar em atividades culturais, tertúlias, discussão de temas, tudo isso atividades que pretendiam emprestar uma dinâmica à comunidade, fazê-la refletir e manter uma certa coesão. A ADM, por exemplo, fazia visitas ao estabelecimento prisional, fazia visita ao lar dos idosos. Mantivemos, só não conseguimos agora por causa da pandemia.
herdei, por exemplo, do Capitão Lizardo, a coisa que se transformou em tradição da ADM, que é a festa dos aniversariantes. A festa dos aniversariantes consiste na festa para celebrar os anos dos sócios daquele mês, não é? Portanto, é uma coisa fantástica, porque uma das finalidades da ADM é uma coisa prática, que é o convívio. Começamos com o nosso magazine, A Voz. Então aquilo foi, para mim, tínhamos que ter um registro, e um registro que reflete as nossas ansiedades, assim como nossas esperanças, e dali a listagem das pessoas que haviam de receber a Voz vai do Presidente da República Portuguesa, todas as embaixadas, tem lá a lista, nós mandávamos para todas as embaixadas portuguesas, mandávamos para o Xinhua, mandávamos para os negócios estrangeiros, era muito bem circulado. Nós continuamos com a publicação da Voz. A Voz é o órgão informativo da ADM. Inicialmente era um formato físico, um formato tradicional, mas os custos eram enormes. E assim pensámos, por exemplo, em adotar um formato digital. E facilitaria tudo, facilitaria a difusão, podia-se colocar, por exemplo, nas redes sociais, é o que nós tínhamos feito sempre, através das redes sociais, aí as pessoas podiam aceder. Aliás, muitas pessoas, mesmo que não sejam da diáspora, tiveram acesso à Voz, mas era pena que não pudéssemos fazer uma edição inglesa, por exemplo, ou uma edição chinesa, porque são as duas línguas que nos vão ajudar a projetar a imagem da comunidade maquense. E é claro que organizámos sempre as nossas festas de Natal, o qual também incluía miúdos órfãos, assim como pessoas da terceira idade. Tínhamos sempre representantes do governo ao mais alto nível nas nossas festas. E é claro que a parte chinesa, nós fomos muito bem recebidos pelo então Xinhua, que hoje é o grupo de ligação, o gabinete de ligação, mas no entanto era o Xinhua. Tínhamos um acesso muito aberto, podíamos dialogar com os altos funcionários da Xinhua sobre as nossas ansiedades e não só, vinham-nos perguntar sobre o que a comunidade maquense esperava desta transição e para além. Realizámos 3 colóquios, um dos colóquios por ocasião do encontro das comunidades maquenses, não é? Depois o último colóquio sob o tema da passagem de testemunho, no fundo, para dar voz às expectativas que as novas gerações, a nova geração dos maquenses possa ter relativamente ao seu futuro, numa perspectiva de tomada de testemunho, não é? Após a realização destes colóquios, ficou bastante clara a defesa da identidade cultural maquense, tanto em Macau como na diáspora, bem como a necessidade da passagem do testemunho para a geração futura e a contínua preservação e promoção da cultura da comunidade. Qual o papel da ADM e dos maquenses na RAEM e na integração da Grande Baía? Dessas condições humildes, não é? Fizemos o que nós fizemos até este momento. Portanto, temos um corpo administrativo de confiança, nós temos uma cantina, por exemplo, e os próprios trabalhadores da cantina, por exemplo, estão lá há muitos anos, e estão lá desde num período anterior à minha chegada, por exemplo, não é? Orgulho-me, por exemplo, que o festival, a Festa de São João, o Arraial de São João, foi uma iniciativa da ADM, que interessou naturalmente todos os parceiros. Mas foi uma iniciativa da ADM e todos corresponderam a este apelo de se arranjar um dia em que todos nós possamos nos referir
E em Macau não havia outra data que não 24 de junho. O voluntariado foi sempre a norma. Não é? Portanto, todas as pessoas que estão aí, desde o seu início, trabalharam sob forma voluntária. Portanto, isto depende da disponibilidade das pessoas. E todos se dispuseram a sacrificar o tempo que podia estar com a família, ou enfim, coisas muito pessoais, e tratar coisas que são da própria instituição. Portanto, só isto é de louvar. Mas, por outro lado, há outras coisas, não é uma questão de só ter disponibilidade ou não. É necessário que haja meios, é necessário que haja recursos financeiros, recursos humanos, não é? E, portanto, os recursos financeiros nunca foram muitos, não é? E os recursos humanos, enfim, se nós pudéssemos ter mais recursos financeiros, talvez poderíamos ter uma maior equipa administrativa. Talvez traduza também essa necessidade da comunidade se adaptar aos tempos atuais. E depois é ter essa perspectiva de integração de Macau, porque o período de transição, desde 99 que sabemos que o período de transição visa precisamente a integração de Macau no contexto da República Popular da China. Não sei. Fala-se muito da Grande Baía, tal qual como em 96 falava-se do pós-Hanover. Portanto, nós não sabemos o que é que isto vai acontecer. Esse período de grandes incertezas e nós temos que inelutavelmente enfrentar se nós quisermos ficar em Macau. Mas que futuro para a comunidade macaense? Vai se diluir, vai desaparecer, vai ter alguma utilidade? Eu penso que isso vai depender muito do esforço que nós façamos para sermos uma mais-valia. Temos de ser um valor acrescentado. Sentar aqui e dizer só somos uma minoria, fazemos umas coisas culturais que na Semana da Lusofonia serve para apresentar e as pessoas virem, esse é que era esse, isso, quer dizer, não é solução. A comunidade macaense tem que estar ciente que tem que olhar para Macau, este sul da China, que com a pujança do desenvolvimento económico e saber cada um na sua profissão, não tenho uma receita que sirva para todos, mas no fundamental a minha ideia é de que nós temos que mostrar que somos úteis e que somos uma mais-valia. Se fizermos isso, eu penso que o futuro continuará assegurado. Nós temos provas demonstradas em como o governo central de Pequim acarinha a comunidade macaense. Há um interesse político que a comunidade se mantenha, para já. E que se mantenha a própria cultura macaense. Porque, caso contrário, eles não iriam à gastronomia macaense e o teatro patuá não estaria na lista de património intangível do governo da República Popular da China, a começar por isto. Isso torna Macau único e é expresso não só na presença humana, mas também na arquitetura e em outros aspectos. É algo que, se for feito de forma inteligente, vai ter apoio da própria China, porque será também do interesse deles. Portanto, eu penso que há potencial, mas não dá para sentar e esperar que as vantagens venham. Vamos ter que trabalhar nesse sentido. Da comunidade mais nova, eu penso que é preciso, portanto, de facto, mobilizar, porque, embora, portanto, os velhotes sejam, portanto, os contadores de histórias da vida maquense, mas os mais novos, portanto, neste momento, têm que ser chamados porque o futuro, naturalmente, pertence-lhes. Portanto, eu espero que a ADM saiba aliar-se e interagir com as outras organizações que já existem ou venham a ser criadas na promoção das suas múltiplas manifestações culturais, desde a gastronomia maquense, passando pelo dialeto, pela tuna maquense, pelo modo de viver, de sentir e de agir do maquense. E a grande expectativa é poder ver a ADM como a alavanca e o motor central da ligação e da interface com todas estas organizações maquenses e particularmente com a diáspora maquense espalhada pelo mundo. Julgo que não é só a ADM, portanto, todas outras associações, por exemplo, que se mantenham firmes e que haja esta interação associativa para prosseguirmos um fim que é comum. Agora, o relaxamento do uso da língua portuguesa pela comunidade maquense, mas a tendência natural da sua diluição na comunidade chinesa, vai resultar como consequência natural
o desmoronamento desta ponte. Se isto acontecer, leva inevitavelmente ao enfraquecimento e ao isolamento da comunidade maquense e, inexoravelmente, ao apagamento, se não mesmo à aniquilação da marca identitária do maquense. Se isto tem a ver com a política geral de aproximação dos países de língua portuguesa, claro que tem. Mas eu julgo que o caso de Macau vai muito além disto. Que algo histórico se mantenha e não se desvaneça. Eu não sou capaz de conceber Macau sem a comunidade maquense. Descaracterizava-se, espero que a ADM seja de facto um dos pilares que sustentem em permanência os valores e identidade da comunidade maquense no ambiente multicultural da cidade de Santo Nome de Deus. Ao ser um pleno cidadão de Macau, como tem desse direito de o ser, é importante que ele tenha a noção de que ele é maquense. E é bom que, de facto, Macau seja diferente nesse aspecto. E para ser diferente, é preciso, de facto, a gente preservar essa comunicação, porque perdendo isso, perde toda a sua característica própria e não me parece que o Governo Central de Pequim esteja interessado nisso. Eles vão fazer tudo por tudo para nos manter, portanto, como uma comunidade viva e ativa em Macau, até para mostrar a diferença ao mundo. Apesar disto tudo, que tem esta noção e não ter vergonha, e ter orgulho do seu passado, e assumir isto tudo, assumir este passado, assumir esta história, assumir esta herança toda, com orgulho, com hombridade. Aí temos Macau. Esperem terem gostado do vídeo. Vão aqui os sinceros votos de muitos parabéns à ADM pelo seu 25º aniversário. Vou agora saborear o nosso saboroso Minty, acabadinho de sair do workshop. A ADM também se encontra nas redes sociais e a sua renovada página eletrónica já se encontra disponível. Abraços a todos e até à próxima! A sua existência em Macau e a contribuição da comunidade maquense está refletido nesta figura do logo. Que é Macau, o Templo Amá. Define-se logo que nós estamos encerrados num território de Macau que vem da origem do Templo Amá com o nome Macau. E o farol também é uma das estruturas mais antigas da Ásia e a comunidade maquense está lá com a luz a encaminhar e indicar para os estrangeiros, a comunidade internacional, e são sempre bem-vindos. A comunidade maquense acolhe a comunidade internacional Macau. Se era ser, sabe abrir seu coração, logo ripa tudo gente. Na janela sa cheira manjerican, fazer-vos ficar contente. Tem biscoito que abria na fontão, camalenga feito doce. Já com sucre doce, tudo hora ter a mesa, quem querer fazer fineza. Essa gota